Sim. A dinâmica do nosso trabalho, como todos os nossos encontros do Axis às 10, ela continua da mesma forma. A gente tem um período de exposição em que os profissionais, hoje o Rodrigo e o Messias, vão apresentar para nós alguns temas práticos que eles enfrentam aí no dia a dia da auditoria. Eles vão repassar para nós um pouco desse conhecimento deles, dos pontos que eles encontram aí em relação a essas questões ligadas à gestão financeira e controles internos dentro das instituições. Durante 40 minutos, eles vão fazer uma abordagem. Ao longo desse encontro, desses 40 minutos, a gente vai continuar recebendo as informações e perguntas e questionamentos acerca do tema que eles estão falando, alguma coisa que lembrou aí no meio do caminho. Nesse sentido, a gente vai reunir todas as informações, todas as perguntas, e, ao final, a gente repassa para eles aí nos 20 minutos finais. Então, a gente pretende cumprir esse período aí de 1 hora de trabalho e 1 hora de discussão. Verônica, você, por favor, só acompanha para mim a questão do som, dos microfones que estão abertos, e a gente pede àqueles que forem entrando para, por enquanto, manterem o microfone desligado. Bom, só para lembrá-los, senhores, além do Axis às 10, que é esse encontro que a gente faz, um encontro aberto para esse tipo de discussão, o Axis tem aí outras maneiras de se comunicar com esse público do terceiro setor. E dentre essas maneiras de comunicação que a gente tem a revista Vertentes e temos também o boletim informativo, o boletim técnico informativo. Então, esse boletim técnico, a gente apresenta mensalmente notícias acerca do terceiro setor, muito voltado para as questões ligadas à nossa Igreja Católica. Irmã, eu vou já viu que o André disse que deu certo a venda do carro? Verônica? Eu vou assistir minha esposa lá na tua sala. Eu vou assistir a tua sala. Meu coisa não está... A moça da Fábrica deixou. Ela tem um projeto maravilhoso. Dando sequência, nós temos, então, os nossos boletins. Eu não estou escutando nada. Benedita, por favor, você poderia só tirar o som? Obrigado. Então, dando sequência, nós temos aqui a nossa forma de comunicação, que é através dos nossos boletins, através da revista Vertente, que são artigos técnicos acerca do terceiro setor, e a forma que a gente tem de trazer mensalmente dados e tudo aquilo que pode afetar aí as nossas instituições católicas. O próximo boletim deste mês ele vai ser liberado agora no dia 31 de outubro. Bom, e é importante a gente ter clareza, né, que esse encontro ele é gravado, né, e aí, por observância da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente informa que aquele ou aquela que não gostaria que a sua imagem fosse veiculada, que só deixasse a câmera realmente desligada, porque esse conteúdo vai ser, então, disponibilizado nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para se utilizarem do material que vai ser exposto, né? Quanto mais a gente conseguir divulgar o conhecimento, melhor é. E, como eu disse, os questionamentos e as perguntas elas podem ser feitas através do WhatsApp, que está aí o número do WhatsApp, ou através do nosso chat aqui mesmo, da plataforma. Só nos enviar, que ao longo da fala do Rodrigo e da fala do Messias, a gente vai anotando tudo e, ao final, a gente apresenta os questionamentos para eles. A gente só gostaria aqui de apresentar a Exactus, né? A Exactus é uma empresa ligada ao Grupo Axis, é uma empresa especializada em auditoria do terceiro setor, mas especificamente das instituições ligadas à Igreja Católica.
Então, quando a gente fala das instituições ligadas à igreja, nas quais a Exactus trabalha, a gente está falando de colégios, de universidades, de hospitais, de rádios, de TVs, de empresas de internet, porque a igreja tem diversas frentes, né? Elas têm diversas instituições confessionais, diversos trabalhos. Então, a Exactus se especializou em atender essas instituições do terceiro setor, especificamente da igreja, inclusive comunidades, paróquias, dioceses, arquidioceses, institutos de vida consagrada, sociedade de vida apostólica. Então, este é o dia a dia da Exactus. Então, é um grupo de profissionais no qual a gente tem o Rodrigo como responsável técnico pela Exactus e um dos sócios da Exactus que conduz este trabalho, e a gente conta aí também com diversos outros profissionais. Dentre os profissionais que compõem aí essa equipe de trabalho, essa equipe de parceria da Exactus, a gente tem o Messias Lima, que, por sinal, hoje está aniversariando, né? E ele vem nos brindar aqui no dia do aniversário dele, ele vem nos brindar com a sua fala, com a sua experiência profissional. Só uma pequena mensagem que a gente gostaria de passar e repassar para os senhores, né, em relação ao nosso querido Papa Francisco. E a gente hoje tem visto aí uma batalha digital, né, uma batalha que está principalmente na nossa política, um entrave digital. Mas, puxa vida, como também, né, esses encontros eles podem ser também benéficos para a gente, cada um no seu espaço, cada um no seu trabalho, tira um tempinho para poder ouvir aqui um tema técnico, como que a tecnologia também nos proporciona isso, né? Mas, e por trás disso tudo que a gente está falando, estamos nós, seres humanos, e também daquilo que o Rodrigo e o Messias vão falar hoje de controles internos, só vai funcionar se a gente gerir bem as pessoas, né? Então, está tudo, na verdade, muito relacionado. Rodrigo, eu lhe passo a palavra, por favor, seja muito bem-vindo. Messias, seja muito bem-vindo e desde já parabéns. Obrigado, Márcio. Bem, bom dia novamente a todas, bom dia a todos. Dando continuidade aí ao que o Márcio falou, primeiramente agradecendo novamente, Márcio, obrigado aí mais uma vez pelo convite, né, a participação desse evento. Acho que é muito rico o que você falou, esse disseminamento aí de conhecimento, né, então, muito importante isso. Pegando a palavra aí do nosso Papa Francisco, muito ao encontro aí que o Márcio falou, né, então uma relação de pessoas, né, acho que tem muito ao encontro aí do que a gente procurou quando a gente está relacionando com o tema de controle interno, né? Quando a gente fala de uma equipe, né? Hoje o pessoal fala muito de time, né? Que está devidamente engajado. Então a gente vê que essas proporções dos controles internos, elas são muito mais fáceis de ser conduzidas internamente. Então, já iniciando com o nosso tema aí, primeiramente começando pelo básico, pessoal, trazendo a informação aqui do que são os controles internos. Então, ele é o conjunto de procedimento administrativo aí utilizado para organizar o dia a dia da entidade. Em que sentido? Então, ele é o responsável por manter a eficácia operacional. Então, todo aquele processo que nós temos dentro da entidade, todos aqueles procedimentos que nós fazemos, o controle interno ele tem que estar envolvido. Que seja, eu estou fazendo um controle por meio de uma planilha de Excel. Eu tenho que ter um procedimento adequado para preencher aquela planilha, eu tenho que ter um procedimento adequado para quem vai enviar aquela planilha, eu tenho que ter um procedimento adequado para quem que vai conferir aquela planilha. Isso tudo nós estamos falando de controles internos que eu, entidade, ou eu, administração, estou avaliando. Então, escanear, tem que escanear e mandar tudo para cá. Botar tudo no Drive, só para a gente saber os gastos da sua casa. Se isso vem ocorrendo Tá? bem, o que ele vai acontecer? Então, ele vai me gerar relatórios confiáveis sobre o desempenho da a entidade. Ana Clara te ensina. A Ana Clara te ensina, então, Ana. Ela sabe. Vamos lá, pessoal. Se nós tivermos a oportunidade de ter esse controle bem definido,
ele vai me possibilitar de eu gerar relatórios mais confiáveis. E, por fim, vai garantir a conformidade aí das leis, de regulamentos, das políticas que nós temos internamente e que temos que respeitar. Então, o controle interno, ele vai ser avaliado na minha operação, no meu processo, que vai, consequentemente, trazer relatórios confiáveis e possibilitar garantir a conformidade com leis e regulamentos. Bem, para quem já é parceiro da Exactus, né, o Márcio falou bem, nós estamos atendendo aí a nível Brasil, né, tantas congregações aí, femininas, congregações masculinas, no ramo educacional, na saúde, na assistência social, diocese, arquidiocese. Então, alguns que estão aqui que já são parceiros aí da Exactus, a gente costuma muito falar em nossas avaliações, porque um pilar da auditoria externa, né, nós temos um foco maior na auditoria externa, mas também aplicamos auditoria interna, ela tem um foco de avaliação dos controles internos. Então, dentro desse pilar, a gente sempre cita isso em nossas reuniões aí de apresentação dos relatórios de avaliação dos controles internos da entidade, que é com os controles internos, qualquer pessoa da equipe consegue realizar todas as funções de forma eficaz, garantindo eficiência e evitando que ocorram erros, fraudes e violações. O que isso quer dizer, pessoal? Que se eu padronizo um processo dentro da minha entidade e aquele processo ele está todo estruturado que ele vai acontecer daquela forma, isso independe amanhã de quem está sentado na cadeira para fazer aquele processo ou não. Hoje eu tenho um gestor financeiro que está fazendo aquele processo. Amanhã pode vir um outro que vai mudar tudo aquilo dentro da minha entidade. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que definir um padrão e que isso seja padronizado para todas as minhas unidades. Então, que seja, talvez a gente pegue alguns colégios que são descentralizados. Então, eu tenho um colégio em Belo Horizonte que tem um controle interno de uma forma, que controla o seu contas a receber, o seu contas a pagar de uma forma. Eu tenho um colégio no Rio de Janeiro que controla de outra forma. Eu tenho um colégio em São Paulo que controla de outra forma. Não é o ideal. É o ideal que eu tenha um padrão, porque independe quem está lá no Rio, independe quem está em Belo Horizonte, independe quem está em São Paulo, independe quem está lá em Belém, independe de onde estiver, o processo vai ter que rodar daquela forma. Então, isso é muito importante quando a gente cita essa avaliação desses nossos controles internos. Bem, e a finalidade dele é reduzir os riscos das operações. Então, enquanto a operação está rodando, eu tenho esse controle interno bem definido. A tendência é de reduzir isso, é de minimizar que um erro aconteça, que uma fraude aconteça. É garantir a segurança das relações com colaboradores, clientes e fornecedores. Isso está um pouco alinhado com comunicação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e diminuir consideravelmente as chances de ficar diretamente vulnerável pelo descumprimento de alguma regra. Então, nós temos regras a ser respeitadas, né? Seja regra perante Receita Federal, seja uma regra perante a legislação do SEBAS, para quem é filantrópico, seja uma regra para imunidade, quando a gente fala de eventos tributários. Então, isso tudo, o controle interno também tem que avaliar se está respeitando e como que está esse cumprimento dessa regra. E por qualquer ato ilícito de um terceiro, mesmo que indiretamente. Então, inclusive, que um terceiro possa nos fiscalizar e identificar algum ato que possa causar a impressão que tem uma ilicitude dentro daquele contexto. Um exemplo que a gente sempre traz aqui nesses nossos vários trabalhos aí, mas de uma diocese especificamente, onde uma paróquia estava sendo questionada pelo Ministério Público, tiveram várias denúncias, que recebia muito recurso para uma festa, era uma festa do padroeiro. Essa festa era muito famosa na região, então era festa de uma semana, então realmente cheiravam um dinheiro considerável ali, e tiveram muitas denúncias junto ao Ministério Público que havia desvio desses recursos em relação a essa festa. Bem, nós fomos chamados para fazer uma avaliação e ao identificar, né, então a gente vai atrás dos controles. Como que você pode comprovar que os dinheiros
que um doador foi lá e denunciou para o Ministério Público que ele doou 10 mil reais, que ele doou 5 mil reais, ele está lá com recibo. Como que eu posso comprovar que isso entrou efetivamente? Como que eu posso comprovar, principalmente, que esse dinheiro entrou e eu gastei dessa forma? Então, a gente vê o resultado desse trabalho, né, a conclusão desse trabalho foi uma limitação muito grande da auditoria, porque a gente não tinha como ter a base para falar assim, olha, entrou 10 mil, e como que gastou isso? Por quê? Porque numa prestação de contas da festa, o pessoal fazia pelo líquido. Líquido como? Entrou 10 mil e eu gastei esse 10 mil pagando uma caixa de som, pagando algum tipo de alimento, comprando refrigerante, comprando pães, comprando alimento, e sobrou no final do dia, desses 10 mil, sobrou 800 reais. Eles davam entrada na contabilidade somente com os 800 reais. Eles não davam entrada com os 10 mil, mais os 9 mil e alguma coisa que gastou. Então, ficava muito difícil para fazer essa comprovação. E para o Ministério Público, ele queria ver, ele queria identificar como que tinha sido gasto aquele dinheiro, como que tinha sido a entrada e como que tinha sido gasto. Então, para a gente ver a importância do controle interno em alguns setores, e principalmente sobre isso, você pode ser acusado de uma ilicitude que um terceiro pede para comprovar e a gente não tem como comprovar aquele evento. Então, é importante a gente citar algumas situações nesse perfil. Então, os controles internos, eles permitem, pessoal, primeiro, a conformidade, seja com a política organizacional, então a conformidade com uma política que eu tenho interna. Se eu tenho um manual de compras interno e esse manual fala que eu tenho que ter 3 cotações, o controle interno tem alguém avaliando por meio desse controle interno que tem que ter 3 cotações, se isso está acontecendo ou não. Conformidade com leis e regulamentos, enfim. Então, essa auditoria específica, pessoal, nós temos a auditoria externa independente. Desculpa, deixa. Que a avaliação dela é muito específica numa avaliação de saldo contábil, a base dela é a base contábil, e nós temos uma auditoria interna, que essa auditoria interna, ela está muito mais voltada para esses controles internos. E dentro da auditoria interna, nós temos uma auditoria que chama auditoria de compliance. É uma auditoria de conformidade mesmo. Então, eu tenho políticas, eu tenho leis, aquilo está conforme o que está na lei, aquilo está conforme o que está preconizado na minha política que eu aprovei. Então, não adianta só eu desenhar uma política e deixar ela de lado. Alguém tem que ir lá e ver se aquela política desenhada, seja por meio contas a receber, seja por meio contas a pagar, ela está sendo atendida ou não. Proteção contra desperdício e ineficiência. Então, nos controles internos, e vários controles que nós da Exactus adentramos, a gente acha muito desperdício e ineficiência, talvez de horas, talvez de retrabalho. Uma pessoa está computando os dados aqui, a mesma pessoa faz o mesmo serviço lá na frente, e aí a gente pega, olha, não precisa de 2 pessoas fazer essa mesma atividade. Essa atividade pode ser feita aqui, pode ser imputada por meio de um sistema, por outra pessoa. Então, a gente tem uma economia de horas aí. E desperdícios gerais. Às vezes, a gente está levantando num cliente que é da área de educação, a gente vê que ele emite o boleto, repassa o boleto via correio, ou manda para o responsável o boleto, e aí a gente levanta, poxa, é válido? Será que com a tecnologia que a gente tem hoje, eu não consigo emitir esse boleto dentro de um portal, consigo emitir a segunda via dentro de um portal, enfim. Então, toda essa situação de desperdício, o controle interno também vai estar aderente. Os relatórios precisos entre as unidades de negócio, então, é aquilo que nós falamos no início do objetivo do controle interno, né? Se eu quero analisar por unidade de negócio, eu vou ter os relatórios bem mais consistentes. Uma evidência documentada de conformidade, isso é muito importante. Nós, enquanto auditores aqui da Exactus, às vezes, para esses nossos parceiros, a gente até um pouco chato, né, por assim dizer, quando a gente exige qual que é a evidência que tem a comprovação daquele procedimento. Então, se deu-se um desconto financeiro para um aluno, vamos colocar aqui o segmento de educação de novo, e aí eu
dei um desconto institucional, que eu dei um desconto de 20% para o aluno. E aí a pergunta nossa é, qual é a evidência que a diretora do colégio deu o desconto para que a secretaria pudesse emitir um boleto com esse desconto de 20%? Ah, não tem evidência, eu falo verbal. É simplesmente verbalmente que acontece. Poxa, não é o adequado. Exatamente por isso, porque se um terceiro vir numa fiscalização e falar, olha, por que você deu 20%? Quem que me garante que deu 20%? E talvez, numa atitude de má-fé, a secretária tem algum conluio com algum responsável do aluno e dá o desconto que ela quiser lá na frente, como que você vai comprovar que aquele aluno especificamente eu dei o desconto e outro eu não dei, se isso tudo está numa forma verbal? A secretária pode falar assim, não, esse desconto de 20% a irmã me falou, mas esse outro, ou a diretora, me falou, mas esse outro aqui, ela também me falou. E a irmã vai falar, ou a diretora, eu não dei esse desconto. E como que vai comprovar que não dei esse desconto se não tem nada evidenciado, não tem nada escrito? Então, a evidência documentada dentro desse processo é muito importante. E, com isso, a melhoria na qualidade final do serviço. Então, esses controles fortalecem a todos esses procedimentos operacionais da entidade. E aí o Messias Lima vai entrar agora com a fala aí das áreas que carecem controles internos da instituição. Messias. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Márcio, também, pela felicitação inicial aí. Então, aqui a gente vai tratar mais na prática dos nossos trabalhos de auditoria e também de uma auditoria interna, como que funciona nas áreas de uma entidade. E aqui a gente traz as principais áreas. E aí eu já vou dar alguns exemplos práticos também relacionados à fraude, que vai ser o próximo tópico que a gente vai adentrar aqui. Então, o principal fator aqui, a ideia central, é que uma auditoria de controles internos ou uma auditoria interna dentro da entidade, ela precisa ser parceira das áreas, elas precisam trabalhar em conjunto, porque tem-se uma visão, quando a gente chega como auditor para avaliar como que funciona o fluxo, às vezes acontece, ou dentro de uma empresa que tem uma auditoria interna, acontece das áreas ficarem com medo, achar que é uma fiscalização, é um órgão que vai vir para prejudicar, mas é o contrário. A auditoria, ela é feita para auxiliar nas áreas, para que todos tenham um crescimento em conjunto, para que a própria entidade também tenha esse crescimento como um todo, a partir da mitigação dos riscos, né, estruturação de processos, para que isso seja, para que todas as áreas caminhem da melhor forma possível e integradas também. Então, tratando aqui sobre cada uma, a gente traz primeiramente a financeira, que é onde a gente atua assim de uma forma mais específica, porque é o que a entidade tem de contas a receber, é o que a entidade tem de contas a pagar, é onde movimenta mesmo o recurso financeiro da entidade, é o sustento da entidade. Então, a gente vê uma fragilidade muito grande, muitas vezes, nessa questão financeira, e aí a entidade não tem o controle efetivo do que ela tem a receber dos clientes dela, dos alunos, no hospital, dos pacientes, e isso acaba afetando o fluxo de caixa da entidade, porque aí, se ela não tem um orçamento trazendo o que ela tem a receber naquele período, que vai ser a receita dela naquele ano, como que ela vai saber gerir o seu a pagar, as suas contas a pagar? E aí alguns exemplos que a gente já viu, esse contas receber, ele sendo frágil, se eu tenho um recebimento em dinheiro, que é mais propício a ter um desvio, né, uma fraude, a pessoa acaba conseguindo fazer com que aquele dinheiro não entre para a entidade. Então, como eu já não tenho um controle sistêmico efetivo, que me garanta que todo o dinheiro que entre, ele será lançado e será registrado no caixa da entidade, a gente já viu a pessoa conseguindo desviar esse recurso para a conta pessoal dela ou de outros, e não passando esse recurso pela entidade, sendo que a entidade não consiga captar isso, ou consiga depois de um longo período que já o prejuízo já foi feito, né? Como contas a pagar, aí um dos principais controles que a gente faz é cotação de preços.
Então, a gente já viu, a entidade não é obrigada a ter esse controle de cotações com 3 fornecedores. Então, ocorre de ter conluio com o fornecedor. Eu vou comprar sempre nesse fornecedor porque ele é meu amigo, porque ele me beneficia de alguma forma. Então, é um controle que você tem que ter. Eu não tenho uma aprovação de 100% das compras, então aquilo vai sendo sempre rotineiro e eu acabo não acompanhando como está sendo feito, se eu estou perdendo um recurso ali nesse processo. Na área trabalhista, aí a gente traz mais a questão de risco trabalhista, eu manter uma documentação com base num checklist, né, a partir da legislação trabalhista. Aqui a gente tem uma série de critérios de se manter as documentações arquivadas por muitos e muitos anos. O trabalhista, a gente chega a 30 anos que tem que manter um controle da minha documentação, porque isso pode ser requisitado lá na frente. Da mesma forma, um controle muito que a gente não vê em muitas entidades, e é muito importante, é a questão da equiparação salarial, um plano de cargos e salários. Isso acaba gerando um risco muito grande, porque a entidade pode ser questionada futuramente ou pelos próprios funcionários ou então pelos órgãos fiscalizadores. Aqui no regulatório, a gente cita principalmente o SEBAS, né, que muitas entidades do terceiro setor católicas possuem o SEBAS, que é a certificação, e precisa acompanhar as exigências desses SEBAS para que se mantenha e não tenha questionamentos. Então, a gente precisa cumprir todos os requisitos da norma, e aí aqui a gente ressalta que, em alguns casos, a gente tem tido algumas limitações que a gente não consegue avaliar os dados que são informados para o SEBAS, porque assim, a gente entende que tem uma LGPD hoje, né, que trata muito sobre esse compartilhamento de dados, mas a auditoria interna ela precisa ter acesso. A gente, como auditor independente, fazendo um controle interno, a gente precisa ter acesso às informações de forma que a gente consiga avaliar e consiga sugerir de forma efetiva que a área tem algumas correções ali, né? Então, nesse ponto do regulatório, é mais o trabalho em conjunto com a assistência social, né, que é o mais importante. No tributário aqui, trazendo um pouco também da filantropia, um pouco da imunidade, né, que as entidades têm. Então, essas entidades de terceiro setor têm uma imunidade constitucional, então tem uma filantropia ligada a alguma legislação que precisa ser cumprido alguns requisitos. Então, na Constituição, no Código Tributário Nacional, vem citando vários requisitos que são muito importantes. Alguns são observados, mas outros, às vezes, não. Por exemplo, não remunerar os dirigentes da entidade, e isso abrange, inclusive, a gente já viu fiscalização que busca remunerações indiretas, não só remuneração, o pagamento em dinheiro diretamente ao diretor, mas alguma remuneração indireta. Se eu tenho uma documentação fiscal, uma documentação que é emitida, que não é fiscal, uma documentação que é emitida internamente, um recibo interno para uma transação financeira, o órgão fiscalizador pode entender que essa documentação foi uma distribuição de recursos da entidade para quem não deveria. Da mesma forma, a aplicação do recurso ela tem que ser nos objetivos sociais da entidade. Então, eu preciso comprovar isso. E como é que é a comprovação disso? A escrituração contábil, que é o terceiro tópico tão importante quanto, que eu tenho que trazer os livros contábeis, manter isso por um prazo legal, né, que hoje a gente fala que é 5 anos, comprovando quais são as origens de recursos e efetivamente quais foram as despesas dessa entidade. A gente já viu questionamentos também de Receita Federal, de Ministério Público, com base na documentação. E num trabalho de fraude específico, a gente vê que as próprias pessoas que realizam as fraudes, elas mesmas ocultam a documentação, por vezes, para que não seja investigado, para que tanto a auditoria como ou uma auditoria interna não pegue aquilo que foi feito de forma incorreta, né? E aí, trazendo aqui especificamente a fraude, que é, acho que, um dos principais riscos de não se ter um controle efetivo, né, um controle interno, a gente traz esse triângulo de fraudes. Esse foi um estudo que foi feito
e é muito baseado hoje na literatura, quando se trata de fraude, que é uma teoria sobre o motivo, quais são as causas de uma fraude numa entidade, e quem que origina essa fraude, quem são os responsáveis. E aí, o criador desse estudo, ele fez uma série de entrevistas, ele fez um estudo bem aprofundado, vendo que a principal ocorrência da fraude, ela vem das pessoas de confiança na entidade. Então, eu tenho ali aquela pessoa que controla aquele setor, eu tenho a pessoa que controla o meu financeiro, tem a pessoa responsável pelo meu RH, voltando nas áreas que a gente falou antes. Essas pessoas, elas são eram os principais fraudadores quando esse estudo foi realizado e foi se adentrando na fraude nas entidades. E aí aqui a gente cita 3 dimensões de fraudes, que são os 3 pilares aqui do estudo. Um deles é racionalização, que é o quê? O questionamento que o fraudador faz, se aquilo ali deveria ser feito, se aquela fraude deveria ser feita. Talvez vai ser... Volta aí, Fritz. Eu pegar um dinheiro aqui, vai fazer falta para a entidade? Vai ser relevante para a entidade eu pegar aqui o valor de uma mensalidade, o valor de um atendimento? A pressão também é a motivação da fraude, né? É a pessoa já ter um problema financeiro, ela ter uma pressão externa, ter uma pressão em casa que faça com que ele tenha essa necessidade de pegar um recurso ali para uso próprio. E o último, que é o mais importante que a gente cita aqui, é a oportunidade. A oportunidade é onde a administração, uma auditoria interna, uma auditoria de controles internos pode atacar, porque são os pontos fracos, são as vulnerabilidades que criam essa oportunidade do fraudador acabar fazendo aquela fraude, né? E, assim, como conclusão, a gente tem que avaliar muito bem o nosso ambiente. Por quê? Porque a fraude, ela acaba se tornando, a partir da conclusão desse estudo, como uma questão justificada. O fraudador, ele vê aquela fraude como um ato não criminal, porque ele vê que ele está beneficiando a si próprio para resolver um problema dele e ele não está prejudicando a entidade. Mas, no final das contas, a gente sabe que está prejudicando, sim, e isso acaba virando para a entidade um problema, às vezes, que não se vê e também não tem como se resolver. Beleza. Então, só dando continuidade, pessoal. Então passamos aqui sobre esse objetivo aí, né, dos controles internos. Falamos um pouco desses controles fortes, o que eles podem propiciar aí para a entidade. O Messias adentrou aí nas fragilidades agora, né, inclusive dando esses exemplos aí e relacionado, inclusive, à fraude, né? A gente pode falar aqui de erros, né, que o controle interno pode reduzir, mas também reduzir a possibilidade de fraude. E aí, como que a gente deve manter esses controles, então, né? E aí a gente passa por 5 pilares relacionados entre si, né? Não tem um mais importante do que o outro aqui. Então, esses pilares, esses controles internos, eles advêm de um ambiente muito bom de controle interno. Então, esse ambiente é a minha avaliação desses processos. Então, eu tenho os processos e que os controles que eu tenho mediante esses processos, ele é muito efetivo quando as pessoas da entidade sabem quais são suas responsabilidades. Isso é muito importante, pessoal. As pessoas na entidade saber o papel dela. Às vezes tem uma pessoa numa entidade que ela faz a folha de pagamento, ao mesmo tempo ela está recebendo dinheiro do financeiro, ao mesmo tempo, mas qual que é a função da pessoa ali? Quando dá o problema do financeiro, mas ela estava quebrando o galho no financeiro aqui, enquanto a outra fazia, aí dá um problema no financeiro, você não sabe em quem imputar a responsabilidade, porque aquele processo em si não tinha um responsável, todo mundo fazia aquele processo, ou várias pessoas faziam aquele processo. Então, isso é muito importante ficar claro para a entidade quais são as responsabilidades de cada um. Sua responsabilidade é essa, porque aí você tem como cobrar. Se deu uma falha, um é responsável pelo estoque da farmácia do hospital, deu uma falha lá dentro da farmácia, eu tenho que imputar. Você era o responsável por esse estoque. Então, você tem que me
comprovar aqui o porquê que sumiu, ou porquê que não estão aqui tantos medicamentos, enfim. E aí você tem como colocar mais, definir efetivamente a responsabilidade de cada um dentro do seu papel ali dentro da entidade. A postura da alta administração nesse ambiente de controle é fundamental também, que ela desempenha papel determinante neste componente. Por quê? Porque é o que a gente fala, né? É uma avaliação top-down, né? De cima para baixo. Se eu tenho todos os controles, se eu definir efetivamente os controles, mas a alta administração ela não cobra, se o funcionário errou, ela também não faz nenhum tipo de cobrança ou de punição em cima daquela relação, enfim. Os funcionários que estão embaixo, os colaboradores que estão embaixo, efetivamente no dia a dia, utilizando daqueles controles, daqueles processos, eles também começam a se desligar um pouco em relação a isso. Tem uma política que fala que tem que ter 3 cotações, por exemplo. Eu estou fazendo aqui com um único fornecedor, apesar de ter a política, ninguém me cobra, ninguém fala nada, eu vou continuar fazendo com o único. E aí a gente tem essa tendência, né? Ou cultural, né? Porque eu já faço assim, eu não quero mudar meu processo. Então a gente cai numa cultura que qualquer processo isso vai demandar um pouco de mais tempo e tal. Já estou acostumado a fazer aquilo há 5 a 10 anos e não quero mudar. Ou efetivamente porque eu não quero atender, porque é mais fácil para mim não atender aquela norma, é mais fácil eu comprar de um único fornecedor do que eu ficar ligando para 3, arrumando cotação e tal. E se não tem cobrança da autoadministração, isso tudo cai por terra. A outra avaliação é a avaliação de gerenciamento de risco. Então, primeiro eu vou ver meu ambiente de controle interno. Como que está meu ambiente? Agora, quais são minhas áreas efetivamente de riscos? Então, a gente tem as avaliações de risco, o quanto que ele pode causar de impacto para a instituição, e aí eu vou ter que colocar um controle interno em cima daqueles riscos, caso eu não tenha. É importante a gente dimensionar aqui que deverá ser apresentado à administração um nível de risco que estão dispostos a assumir. Então, talvez eu possa assumir aquele risco. Um exemplo, eu estou dentro da entidade avaliando todo um risco que ela tem de ter um bazar. Ela tem um bazar que não está legalizado, está lá na casa, ela recebe doações e vai ter um bazar. Os controles internos podem indicar para ela, olha, você não tem controle, entidade, dos estoques que tem esse bazar, você está recebendo esse tantão de doação e não controla nada que você está recebendo, você não tem controle daquilo que você está vendendo efetivamente ou quanto que você está ganhando efetivamente com cada produto. E, por fim, você teria que ter um CNPJ específico para venda, e você não tem esse CNPJ, em caso de uma fiscalização, você pode vir ser atuado. Bem, esse é o que o controle interno vai indicar, você precisaria de ter isso, mas pode ser apresentado isso para a administração fala, olha, Rodrigo, eu vendo disso aqui R$100 por semana que eu vendo esse bazar, não é nada demais, você quer saber? Eu assumo o risco, eu quero continuar com o risco, se vier uma fiscalização, paciência, mas eu não vou fazer um controle de estoque, contratar gente para controlar meu financeiro, eu vou ter que ter um sistema, eu vou ter que abrir um CNPJ específico para isso. Eu não quero isso. E é muito pouco. Então, eu quero assumir o risco. Ponto. E esse é o gerenciamento de risco. Mas, pelo menos, você tem conhecimento do risco. Não é nada que vai te pegar de surpresa. Você já tem conhecimento daquele risco e eu topo estar dentro daquele risco. Eu vou estar dentro daquele risco. Então, algumas perguntas no gerenciamento de risco. Onde somos vulneráveis? Quais ativos devemos proteger? Como podemos ser roubados ou furtados? Importante. Hoje, com a tecnologia, né, eu tenho roubados ou furtados, inclusive de dados. Né? A gente vê muito sequestro de dados hoje, e que imputa com hackers e tal, que proteção que eu tenho de TI contra meus dados, que proteção eu tenho lá na minha paróquia quando eu recebo um dízimo, quando eu recebo uma coleta, que eu guardo aquilo numa gaveta. Eu posso ser roubado? Se eu posso ser roubado, como que eu posso mitigar isso? Como que eu posso minimizar isso? Quais controles eu tenho quanto a isso? Como poderia interromper nossas operações? Isso é muito importante. Às vezes eu estou num hospital, por exemplo, como que pode interromper se a energia acabar? Está todo mundo lá no CTI, todo mundo precisando de oxigênio, então a energia acaba. Não, eu tenho um gerador. Opa,
é uma mitigação desse risco, eu posso minimizar ele, mas um gerador só funciona? Por quanto tempo vai... São coisas que a gente vai pensando e o controle interno adentra sobre essas possibilidades de risco dentro de uma entidade, que senão você pode chegar no momento que você pode parar mesmo suas operações. Se eu perco todos os meus dados de contas a receber, de contas a pagar, imagina o transtorno. Eu paro um colégio inteiro, eu paro um hospital inteiro. Ó, ninguém mais fatura porque eu não tenho jeito de emitir nota fiscal, ninguém mais entra com nada porque o fornecedor, eu estou sem aqui para dar entrada, você para toda a operação. Então, são coisas que passam por um gerenciamento de risco. E aí eu venho com as atividades de controle. Se eu identifico os riscos, quais atividades de controle eu posso imputar para minimizar aqueles riscos? Eu posso imputar as alçadas, que é um controle preventivo. Quando a gente falar de controle interno, a gente está falando de controles preventivos e controles detectivos. Preventivos, aquele que o próprio nome diz, previne antes que aconteça. Então, se eu tenho uma alçada que eu só pode comprar itens acima de R$5.000, tem que passar para a diretora aprovar, então isso é uma alçada. Então, eu estou prevenindo antes, ó, ninguém compra acima de R$5 sem passar por mim. Então, beleza, antes que um erro aconteça de alguém comprar alguma coisa acima disso, eu já tenho uma alçada prevenindo. Eu tenho as autorizações, e autorizações aqui é de quem pode mexer com o quê, quem está autorizado a mexer com o quê. Então, às vezes a gente tem perfil no sistema, né? À medida que eu entro com meu login e minha senha, eu posso ir até ali. Aí o outro, que é um supervisor, ele pode ir um pouco além. Então, isso dentro do sistema está bem parametrizado. Não pode acontecer igual a gente acontece em algumas auditorias, que o login e a senha do colaborador fica pregado no computador. Aí dá um erro, porque aí outros podem utilizar daquela senha dele para fazer alguma coisa errada. Conciliação, então a conciliação já é um evento detectivo. Então eu tenho aquele ambiente de controle interno onde eu estou prevenindo, agora tem outros que eu não preveni, aconteceu o erro, mas eu tenho uma conciliação. Chega lá na contabilidade, ele fala, olha, falou que recebeu do aluno X, mas eu não vi a entrada desse recurso, eu detectei. Então o ruim é quando eu não tenho um controle preventivo e nem o detectivo. Aí bagunça tudo. A segurança física, a segregação de função, que é muito importante, né? Às vezes a gente deixa uma pessoa fazendo todo o processo. É a pessoa que faz a cotação, é a pessoa que compra, é a pessoa que paga, inclusive com senha. Então, está todo o processo na mão de uma mesma pessoa. É saudável que a gente tenha uma segregação. Talvez eu não tenha, pelo custo-benefício, eu não tenha oportunidade de contratar mais uma pessoa. É muito pouco o recurso que tem ali, mas talvez que passe por mim, então, que eu aprove, que eu... Então, enfim, os sistemas informatizados é muito importante, né, com a tecnologia que tem hoje, e tem vários que dão muita amarração, e normatização interna, que aí é a norma que eu vou ter interna para fazer do meu contas a receber, a norma que é os normativos que nós estamos falando, dele ficar elaborado e formalizado para a entidade. Nós temos as informações e comunicação, está aí dentro das atividades de controle. Eu tenho fluxo de informações com terceiros, então como isso está chegando para o terceiro, né? Às vezes o terceiro ligou, pediu uma informação simples e a informação é tão complexa internamente que a gente não consegue atender um terceiro e ele fica insatisfeito, e isso implica aí na qualidade do nosso serviço. E dentro de uma organização interna em todas as direções. Então, mesmo dentro da organização, faz parte de um controle interno eu ter uma comunicação e uma informação disseminada, né? Seja para todos os ambientes hierárquicos, seja numa posição horizontal, seja numa posição vertical, onde o supervisor fala com os outros, entre os funcionários. Às vezes a gente chega na entidade e fala, olha, Rodrigo, eu estou tentando levantar o orçamento aqui, e o orçamento para 2023, e eu fui promovido para fazer exatamente isso dentro do departamento financeiro, e eu virei coordenador. E eu estou chegando nas áreas e as áreas não me atendem, ou não dão a importância necessária para isso. Por quê? Porque ninguém comentou que eu fui promovido. Então, dentro da própria instituição, o rapaz foi promovido, está lá para fazer uma atividade, mas isso não foi comunicado para ninguém. E todo mundo vai falar, não quero. Mas eu fui promovido a supervisor, agora eu tenho essa função. Não, porque não foi disseminada aquela informação internamente. E, por fim, o último tópico aí de uma atividade de controle é o monitoramento, que é o principal, né? Então, se eu coloco todas essas funções, é o que nós falamos lá da figura da direção, da alta direção, monitorar todos esses processos.
porque se eu não tenho alguém para monitorar depois desse processo todo aplicado, o processo vai desaguando. Então, ele é a melhor medida que a gente tem para que os controles internos efetivamente estão funcionando. Então, é sempre salutar que esse monitoramento aconteça dentro da entidade em virtude desses controles. Bem, aí uma fase final aí para a gente encerrar, pessoal. Aqui, falar de controle interno, pessoal, a gente podia ficar aqui um dia inteiro aqui falando e dos vários exemplos que nós temos aqui, mas enfim, como a gente tem um espaço curto, a gente quis trazer aqui pelo menos os principais, alguns principais exemplos aqui dessas atividades de controle. E aí a mensagem final aí, que ficais atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, acho que vai um pouco também ao encontro aí dessa relação. Bem, Márcio, estou à disposição aí para as perguntas, enfim. Joia, Rodrigo, muito obrigado, Messias, pela abordagem do tema. Realmente a gente, na hora que quando a gente fica aqui ouvindo vocês falarem, eu, pelo menos na minha cabeça aqui, passaram diversas situações que a gente faz, puxa vida, se tivesse controle interno, né, se tivesse um acompanhamento um pouco mais rigoroso, talvez isso não tivesse acontecido, né? A gente fica realmente pensando nisso tudo, né? É aquela questão de colocar o ovo de Colombo em pé, né, Rodrigo? Depois que coloca o ovo em pé é fácil, né? Mas, ou seja, depois que acontece, se eu tivesse feito isso. Na verdade, é tentar ser um pouco mais preventivo, né, em relação a esses controles internos. O Rodrigo, a gente recebeu aqui por celular, por WhatsApp, algumas perguntas. E se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição, a gente tem uns minutinhos aí para a gente poder responder. Mas eu vou fazer aqui para vocês, aí vocês, por favor, vocês resolvam aí os dois profissionais, aí, qual dos dois poderia contribuir. A primeira pergunta, Rodrigo, ela é bem direta, né? A pessoa coloca aqui assim, olha, a empresa de auditoria que vem ver nossa contabilidade, já verifica essas questões de controle interno. Então, se a pessoa está com a dúvida, assim, quando eu contrato uma auditoria, eu entendi isso, viu, Rodrigo? Quando eu contrato uma auditoria, esses controles internos, eles já são revisados? Isso é o suficiente? Boa pergunta, Márcio. Boa pergunta, e é bom a gente ter um pouco a diferenciação disso, né? Então, eu falei no início, né, nós da Exactus, a gente tem um ponto mais forte da auditoria externa, e essa auditoria externa, né, a auditoria externa independente, ela é muito focada com a base na contabilidade. Então, geralmente a gente emite um parecer para aquelas empresas para aquelas entidades que são obrigadas. Então, para a auditoria externa, nós temos algumas entidades que elas são obrigadas a ser auditadas. Quem são essas entidades? Aquelas que mantêm os SEBAs e com faturamento acima de R$4.800.000. Essas são obrigadas por lei a ter uma auditoria externa que emite um parecer de auditoria. Mas, por vezes, nós estamos sendo chamados para fazer auditorias em paróquias, né? A paróquia, uma diocese, por exemplo, dependendo da sua receita, ela não tem obrigatoriedade, mas elas querem efetivamente rever seus processos, que parte da base contábil e parte muito para esses controles internos. Dentro desse procedimento da auditoria externa, um dos pilares é a avaliação desses controles internos. Então, como que esse número chega lá na contabilidade? Para esse número chegar na contabilidade, ele passou por todo um processo dentro da entidade. Matriculou o aluno, gerou o aluno dentro do sistema, ou entrou um paciente, o paciente apresentou o plano de saúde, eu vou gerar contas a receber com o plano de saúde, ou eu recebi um dízimo, eu recebi uma coleta. Então, como que isso entrou? Qual é esse controle que entra? Então, a partir do momento que isso entrou e passou por todo um processo, ele desagou lá na contabilidade, tem um número da contabilidade que a auditoria está verificando se aquilo é real ou não é real. Então, essa é uma função da auditoria externa. Uma outra função que nós temos é a auditoria interna. Então, essa avaliação que nós fazemos para ver como esse número chega na contabilidade, ela é uma avaliação mais global, por assim dizer. Ela não é uma avaliação pormenorizada.
a auditoria interna, quando tem a contratação efetiva de uma auditoria interna, ou a entidade tem um departamento de auditoria interna, aí sim os processos são melhores detalhados. Aí eu vou olhar processo a processo, eu vou desenhar fluxograma daquele processo, eu vou entender aonde estão as fragilidades e aí vai ser elaboradas recomendações e sugestões de melhorias dentro daquele processo. Então, é só uma diferenciação entre auditoria externa e auditoria interna. Mas na auditoria externa, nós avaliamos sim, mas bem numa visão mais global para o auditor externo. A auditoria interna, sim, ela faz um trabalho bem mais específico dos controles internos. Tá certo. Como exemplo adicional aqui, Márcio, aproveitando o que você falou, Rodrigo, a gente tem feito muito esse trabalho como auditoria interna em arquidioceses, dioceses, principalmente em visita às paróquias, visita à comunidade, que é onde se identifica que pode ter mais fragilidades, né? Como realmente movimenta muito recurso em dinheiro, e talvez são pessoas voluntárias, são pessoas que talvez não são tão capacitadas, a gente faz essa visita às paróquias, às comunidades, para entender, para levantar como que funciona esse controle e recomendar um modo de ser mais efetivo possível, né? Para evitar que tenha fragilidades e risco de erro, risco ali de fraude mesmo. Não, ok. Só para clarificar, que é um complemento meu, Rodrigo e Messias, quando vocês colocam a questão da auditoria interna e da auditoria externa, acho que é interessante a gente esclarecer, porque a auditoria interna ela é um trabalho mais preventivo, não é isso? E a auditoria externa, ela, como o próprio nome diz, ela é mais independente. Acho que é interessante a gente comentar um pouco isso. O que vocês pensam em relação a isso? A questão, porque assim, um não faria o outro, né? Apesar que a empresa, ou ela faz um, ou ela faz o outro, não é isso? Isso, seria isso, Márcio. A auditoria externa independente, por norma de independência, ela não poderia também fazer auditoria interna, né? Senão ela estaria propondo um processo e ela mesma auditando. Mas é isso que você bem falou. A auditoria externa, ela é um processo futuro, ela é um processo daquilo que já passou. Então, eu estou auditando e, porventura, eu consigo identificar algum evento daquilo que já passou. Então, eu vou fazer uma auditoria do exercício de 31 de dezembro de 2021, geralmente, 22. Geralmente eu vou fazer isso lá em janeiro, fevereiro, março de 2023, daquilo tudo que já passou, porque a base é a contabilidade. A auditoria interna, não. Hoje tem muito esse evento, assim, auditoria interna, a gente ainda faz algumas amostragens e teste dos controles internos daquilo que já passou. Então, se você fez a compra, me dá as cotações, me dá aquilo que você fez, daquela compra que já foi realizada. Tem uma tendência hoje dos trabalhos de auditoria interna que elas sejam muito mais atuantes no dia a dia. Então, ela vai ser muito mais preventiva por meio das tecnologias. Então, antes que aquilo aconteça, ela já vai estar abordando aquele efeito. Então, ela vai estar efetivamente no dia a dia, em conjunto com a instituição, evitando que erros e fraudes aconteçam ali no dia a dia. Beleza. Rodrigo, a gente tem uma outra pergunta aqui que ela vai nessa linha de complementar, que a pessoa dá um exemplo, que olha, somos uma entidade educacional de médio porte, com 5.000 alunos, e não temos uma área de auditoria interna, temos auditoria externa. De quanto em quanto tempo vocês recomendam revisarmos os controles internos? Por uma equipe externa, né? Sim. Bem, Márcio, assim, da auditoria interna seria, se tivesse a oportunidade, lógico que estamos falando de uma entidade de médio porte, mas se tivesse a oportunidade da gente ter um controle permanente, né, que mensalmente eu tivesse uma auditoria que pudesse auxiliar nos processos e fazer um plano de ação para o futuro. Então, porque o que seria o papel da auditoria interna? Primeiro eu entro e avalio todo o controle interno e vamos ver onde estão os gargalos. Depois a gente tem que aplicar aonde nós vamos fechar as torneiras efetivamente por meio disso, por meio de normativos, e aí a gente tem que utilizar dentro daquelas atividades de controle quais daquelas atividades nós vamos utilizar para mitigar aqueles riscos. Então, se fosse um processo mais perene, a gente tem condições de fazer um plano de ação que em tal data eu vou atacar aquele setor, estagnou aquele setor, tal data eu vou atacar aquele outro setor,
fez todos os processos daquele setor, tal data aquele outro, e depois a gente vem só monitorando se aquilo está acontecendo. O ideal de uma auditoria interna é que ela fosse mais permanente. Mas aí, quando a gente fala de periodicidade, e conforme o fluxo que se precisa para todo esse evento, seria bom que a gente tivesse toda essa avaliação preliminar, fizesse todo esse diagnóstico e depois tivesse um monitoramento. Então, pelo menos uma vez a cada semestre, seria bom que tivesse uma avaliação de uma auditoria interna para rever esses processos e principalmente para monitorar se eles estão acontecendo ou não. Então, Rodrigo, tem mais duas perguntas aqui, uma do Frei Ivan e uma outra que a gente recebeu aqui pelo chat. Eu vou fazer as duas de uma vez e lhes passo a palavra. Você deu o exemplo de uma paróquia que foi convidada, a pessoa colocou entre aspas aqui, a prestar contas ao MP, ao Ministério Público. Isso é normal ou foi alguma denúncia? E na sequência, uma pergunta complementar a isso na auditoria, como ficam os recibos de doações e gastos sem nota fiscal? Há um valor limite? Pode ser questionada a variação de valores por mês, né, sem documentação fiscal? Então, são duas questões, Rodrigo. Uma é esse exemplo que você deu aí, que o MP, a pessoa ficou curiosa aqui para saber, o MP foi alguma denúncia? Por que o MP fiscaliza isso? E aí, vocês complementarem, por favor, essa questão de documentação fiscal. Como que é isso? Tem um limite aí que pode pegar mais leve? O que vocês pensam a respeito disso? Vamos dividir a bola aqui, tá, Messias? Bem, em relação à paróquia, Márcio, não é comum. Nós já presenciamos aí, né, alguns escândalos aí, inclusive influenciando aí a Igreja Católica, relacionado a recursos. Esse especificamente foi uma denúncia. Mas é muito importante, e isso a gente vem sentindo, a preocupação da igreja em relação a esses controles, que isso esteja mais fortalecido dentro dos meus processos internos. Então, muitas vezes daquilo que nós falamos, as dioceses, arquidioceses não têm essa obrigatoriedade de ter essa auditoria, mas eles estão nos chamando exatamente para respaldar e para colocar na mesa aquelas fragilidades que possam ser melhoradas. Então, muitas das vezes, o que o Messias falou, quando a gente faz as visitas nas paróquias, quando é mais alertando por um processo que possa vir a acontecer se tiver uma denúncia, se tiver algum questionamento, se vier uma Receita Federal. Então, hoje é muito importante a gente estar bem aderente a essa relação. Quando o Messias fala das paróquias, das dioceses, hoje a gente vem presenciando um fortalecimento aí de Receita Federal, que quer saber o CPF de quem doou, quer saber. Então, isso tudo a gente traz como experiência para as entidades, para falar, olha, pessoal, se continuar o controle do jeito que vocês estão fazendo hoje, vai ter um risco muito grande. Não é comum esse tipo de fiscalização, mas pode chegar. Pode chegar por quê? Porque esse controle ele vai ser eletrônico. Se não tiver o CPF, se não tiver alguma coisa, eu mandei aquilo para a Receita Federal vai mandar denúncia, então vai começar a ser eletrônico. Hoje as coisas estão evoluindo muito. Então a tecnologia está muito avançada, então muita coisa pode chegar sem ter a presença física de algum fiscalizador. Em relação às notas fiscais, documento fiscal, responde aí para a gente, Messias. Sim. A nossa recomendação... Essa é a parte fácil, né, Messias? Porque ele te passou a outra parte, essa é a parte fácil de responder. Né? A nossa recomendação, Frei, e a gente discute muito isso no sentido de que, assim, as pessoas pensam muito nessa parte, eu não sou obrigado a ter auditoria, eu não sou obrigado a prestar contas, mas, efetivamente, as entidades estão sempre prestando contas para a Receita Federal, né? Mensalmente são enviadas declarações. Então, o ideal é que 100% das entradas, aí eu vou falar de doação, vou falar de dízimo, coleta, são as principais, né? Se eu tiver uma receita de aluguel, se tiver qualquer receita que eu tenha, eu tenho que ter um recibo. E aí, diferenciando também esse tipo de receita,
Porque contabilmente eu preciso contabilizar de forma segregada, e a norma fala muito isso. A receita contábil ela precisa ser segregada por natureza. E aí a gente traz algumas particularidades, né? O dízimo, eu preciso ter identificação do dizimista, que a Receita Federal já tem começado a cobrar isso. A doação, muitas vezes ela é anônima, não é obrigatório eu ter essa identificação, mas eu tenho que buscar ao máximo eu ter essa identificação de qual foi a fonte dessa entrada de recurso, justamente para caso eu tenha algum questionamento. Da mesma forma, as compras, e as compras ainda mais, porque as compras correr atrás, a gente sabe que determinados locais, né, determinados fornecedores não fornecem notas fiscais, a gente sabe que o custo da compra com nota fiscal é maior por causa do tributo, mas a recomendação é que 100% tenha. Por quê? Para o meu controle interno funcionar, se eu começo a ter um volume de compras sem documento fiscal, teoricamente, eu não poderia entrar com isso na minha contabilidade, porque a Receita poderia me questionar. Aí, como que eu não vou entrar com o documento na minha contabilidade se saiu um recurso, seja do banco, seja em dinheiro? E aí acaba começando a virar um caixa 2. Eu preciso ter um controle do que eu estou contabilizando, preciso ter um controle do que eu não estou contabilizando. Eu não deveria ter nada que não seja contabilizado. Então esse é o intuito que a gente fala de ter sempre 100% das compras que são da entidade, né, que vão ser contabilizadas. Aí, se for a compra do freio, a compra do padre ali, pessoal, talvez, ok, de alguma coisa não ter o documento, porque é um lanche que eu fiz ali na lanchonete, é o dinheiro que eu não vou precisar prestar contas, beleza, mas tudo que tiver dentro da entidade, a gente precisa ter efetivamente um documento válido, né, um documento fiscal, para que isso seja contabilizado, para a gente não ter... A gente viu agora, recente, aí numa diocese que a gente está fazendo, o caixa, por exemplo, o caixa ficou negativo. Pô, o caixa não pode ficar negativo. Por que ele ficou negativo? Porque eu tenho lançamentos que eu não estou registrando no caixa, porque eu não posso registrar porque não tem documento. A Receita Federal já ataca isso de cara. Se eu tenho um caixa negativo, é claramente um sinal de que eu tenho movimentações que não são registradas. Então, isso é um chamativo para a Receita Federal vir me fiscalizar, o Ministério Público vir me fiscalizar, porque, obviamente, eu não estou com documento de todas as transações e não estou registrando essas transações. Maravilha. Rodrigo, Messias, já são 11 horas. Eu vou agradecer e encerrar, mas eu vou passar para vocês uma última perguntinha, porque essa pergunta de SEBAS, ela sempre vem, né? A gente vai falar do terceiro setor, sempre vem a questão do SEBAS, mas eu quero agradecer a todos, a todas que participaram conosco de mais esse Axis das 10. Agradeço ao Messias, parabenizo pelo seu aniversário, né, de estar aqui comemorando o aniversário conosco, falando de auditoria. Isso é que é gostar de auditoria, né, Messias? Muito obrigado, viu? Rodrigo, muito obrigado. E eu faço a pergunta e passo a palavra para vocês responderem e também se despedirem. A pergunta é óbvia aqui, viu, Rodrigo? As falhas nos controles internos podem comprometer o nosso SEBAS, a nossa certificação? Sim, com certeza. Com certeza. E é um pouco que o Messias comentou ali, né? Nós temos 2 ou 3 clientes aí que estão correndo, inclusive judicialmente, porque a Receita Federal já retirou o SEBAS e está querendo retirar, inclusive, a imunidade, por conta de falhas de controles internos, por conta de falta de controle para quem que pagou, por conta de falta de controle do seu contas a receber, por conta de falta de controle da contabilidade toda em si. Então, a Receita Federal está efetivamente não só sugerindo a perda do SEBAS, como pegando a imunidade tributária total, porque não respeitou aqueles requisitos dentro da legislação. Então, é muito importante todo esse acompanhamento e todo esse processo de controle para que não recaia, inclusive, nisso, né? Da gente ter uma perda muito maior em função de um controle interno, né? A gente não está falando aqui, talvez, de má-fé, um ou outro cliente, existe a má-fé dentro do processo, mas é muito por questões de erros e de falhas de controles internos que não pegou. Tá? E aí passou, e isso foi por um terceiro, e o terceiro está questionando.
Então, nos despedindo aqui também, agradeço novamente, Márcio, o convite, é muito bom a participação aí, né? É um tempo curto, mas espero, pessoal, ter ajudado e ter clareado um pouco esse assunto de controles internos com vocês, com os senhores aí, com as senhoras, e estamos aqui à disposição. Nossos contatos aí, como disse o Márcio, somos uma empresa aí do Grupo Axis, então nossos contatos estão todos aí, ficamos à disposição. Se tiver alguma dúvida aí, Márcio, algum questionamento que não deu para responder aqui a tempo, ficamos à disposição aqui também para responder. Obrigado, pessoal. Obrigado pela felicitação. Permanecemos aqui à disposição. Só uma conclusão aí, Rodrigo, sobre essa fala. São vários órgãos, né? A gente tem Receita Federal, a gente falou de Ministério Público, mas temos o SEBAS também, e o SEBAS, com a Receita Federal e o Ministério Público, eles vão mais por denúncia, vão mais por alguma situação específica. O SEBAS acaba indo em praticamente 100%, porque ele recebe as informações de todas as entidades, né? Então, é aí que tem que ter mais controle ainda, né? Tem que ter 100% do controle efetivo, porque os questionamentos estão aumentando muito e é um risco muito grande, né, da gente perder esse benefício aí. Mas, obrigado e até a próxima aí, Márcio, pessoal. Obrigado a todos e todas. Voltem com consciência, né? Bom final de dia e que Deus faça o melhor para o nosso país. Fiquem com Deus. Abraço. Abraço, com Deus. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau.